É fato que nas últimas décadas se tem debatido muito sobre o que é arte. Afinal, o conceito parece ter se tornado tão abstrato e incerto que, na maioria das vezes, as pessoas acabam se recusando a aceitar uma obra como sendo realmente artística. Uma das razões para isso está no fato de que, quando estudamos o assunto nas escolas, todos os exemplos parecem se encaixar perfeitamente dentro de uma vertente de arte, como o realismo, o surrealismo, o cubismo, com características, traços e métodos muito bem delimitados. Ainda assim, nem toda arte parece se encaixar nesses moldes, e algumas delas chegam a ser até bem bizarras. E acredite, isso não vem de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco Sétimo Filho e você vai conhecer algumas das artes mais estranhas que nós conseguimos encontrar por aí. As Cabeças Cortadas, Théodore Géricault. Finalizado no ano de 1810, a obra de Théodore Géricault, intitulada como As Cabeças Cortadas, carrega uma das auras mais estranhas e bizarras que nós já vimos. Apesar de artes sangrentas e mórbidas não serem necessariamente uma novidade para o período, a maioria delas costuma estar voltada para entidades demoníacas, representações do inferno ou coisas do tipo, e não um retrato de cadáveres decapitados envoltos em uma manta ensanguentada, como é o caso dessa obra em questão. Conhecido por suas pinturas perturbadoras, o artista francês Théodore Géricault tinha o costume de mostrar a humanidade em suas piores formas. E em certo momento, o seu fascínio pela morte se tornou tão grande que, segundo alguns boatos, ele teria passado a acumular restos humanos e cadáveres em seu espaço de trabalho, como uma espécie de fonte de inspiração. Apesar de ser um pioneiro do romantismo, essa obra fez parte de uma série de quadros de natureza morta que tinham como foco o corpo humano. Os retratos eram uma parte do seu estudo de anatomia e funcionavam como uma forma de compreender melhor a maneira como os corpos se decompunham. Além disso, quando o assunto são as duas cabeças retratadas na obra, dizem que o rosto do homem foi feito com base em um crânio guilhotinado de verdade, vindo de um criminoso que estava detido em uma clínica para presos no corredor da morte. Enquanto isso, a cabeça da mulher teria sido inspirada em uma pessoa ainda viva, mesmo que cada detalhe dela tenha ficado igualmente mórbido. Lady Like, Pete Doherty, criada pelo polêmico cantor Pete Doherty, cofundador do líder da banda Libertines, junto com o seu filho e a famosa cantora Amy Winehouse, no ano de 2010, esse quadro bate todos os recordes de estranheza. Além de não ter nenhuma figura concreta e plausível, além de pingos e riscos estranhos que parecem formar um rosto, ao centro, o quadro foi feito com o sangue da estimada Amy Winehouse. Segundo o artista, o trabalho teria sido feito com uma técnica própria que ele nomeou de arterial splatter, uma espécie de borrifo arterial, que consiste em coletar o seu sangue com uma seringa para que ele possa ser espalhado pela tela ou fazer um corte em seu dedo de uma forma que o sangue possa ser usado para desenhar no quadro. Aparentemente, a silhueta do rosto no quadro seria a de Winehouse e, se você reparar bem, fica claro quais foram os pontos em que eles usaram o sangue da seringa e aqueles vindos do seu dedo cortado. No final das contas, o quadro acabou sendo leiloado em maio de 2012 por 35 mil libras, aproximadamente 110 mil reais, na Galeria Cobb, em Londres. E apesar do valor parecer extremamente alto para a obra, ele foi considerado um fracasso
tendo em vista que a meta era alcançar no mínimo as 80 mil libras, que seria o equivalente a 253 mil reais. A impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Damien Hirst. Considerado um dos artistas britânicos mais controversos do século passado, Damien Hirst foi o responsável por mais um trabalho bizarro da nossa lista. Intitulado como A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo, a obra traz um tubarão-tigre preservado em formaldeído dentro de um tanque de vidro. Algo que você certamente não esperaria ver em uma mostra de arte. Apesar do seu título reflexivo, a obra, que foi apresentada no ano de 1991, recebeu uma série de críticas duras. Segundo seus colegas artistas, o trabalho seria insípido e sem imaginação. Além disso, o New York Times chegou a dizer que ele havia errado o seu alvo e que o seu objetivo de fritar a mente do público não havia sido alcançado. No entanto, para aqueles que não conheciam o trabalho do artista e o seu costume de conservar animais em formaldeído, a surpresa ao entrar em contato com a obra até gerou uma certa reflexão. No final das contas, apesar de não ter muito o que se ver na obra, além do corpo normal e preservado do animal, muitos consideraram o trabalho impressionante pela sua simplicidade. Além disso, o fato de o tubarão conservado ter servido como um símbolo da vida e da morte simultaneamente fez com que o trabalho fosse surpreendentemente estranho. A Morte do Cão, Guillermo Vargas Abacuque. Essa aqui em particular é algo que eu definiria assim como leviano, vil e sem vergonha. Apresentada por Guillermo Vargas Abacuque em agosto de 2007 em uma galeria da Nicarágua, a Exposición número 1, mais conhecida como A Morte do Cão, foi mais uma performance artística questionável dos tempos modernos. A nossa redatora foi extremamente sutil e educada na maneira como ela definiu isso, que gerou assim uma mobilização para lá de feroz, aliás, não é para menos, né? Incluindo um abaixo-assinado na internet, você vai entender agora, providenciado pelos ativistas da causa animal. O trabalho, que consistia na apresentação de um cão de rua esquelético, ainda vivo, amarrado por uma corda no canto da galeria com os dizeres "És o que lês", escritos com biscoitos de cachorro na parede ao lado, enquanto tocava o hino sandinista ao contrário, acabou abrindo uma discussão sobre os limites da arte. Segundo o que as pessoas disseram, o artista teria deixado o cachorro exposto sem comida ou água para que fosse aos poucos morrendo na frente de todos aqueles que iam até lá para ver a sua arte. E quando questionado a respeito da obra, ele apenas disse que queria retratar a hipocrisia das pessoas, já que, em suas palavras, um animal transforma-se no centro das atenções quando o coloco num lugar branco onde as pessoas vão para ver arte, mas não quando anda pelas ruas esfomeado. Ainda de acordo com ele, ninguém chegou a libertar o cão, nem o alimentou ou chamou a polícia. Ninguém fez nada. Pelo que sabemos, o cão teria sido retirado das ruas de um bairro pobre de Manágua e alguns acreditam que ele faleceu um dia após a amostra acontecer, algo que o artista se recusa a confirmar ou refutar. Além disso, a diretora da galeria, Juanita Bermúdez, também se pronunciou dizendo que não deixaria que maltratassem o animal. Ela disse que ele teria sim sido alimentado, mas que fugiu do local pela madrugada. No final das contas, ninguém, fora os envolvidos, conseguiu encontrar a verdade.
Mas espero que toda essa cena não tenha sido tão horrível quanto pareceu aqui para nós hoje. Mundos Corporais, Dr. Gunther von Huygens, intitulada de Body Worlds, ou Mundos Corporais em português. Esse trabalho é, na verdade, uma amostra de arte com diversas peças advindas do Dr. Gunther von Huygens, na qual corpos humanos reais são transformados em estátuas e exibidos das mais diversas formas possíveis, criando um universo único e bizarro, mesclado à educação com o meio artístico. O anatomista alemão que assina as obras foi responsável pelo desenvolvimento de um método chamado plastinação, na qual os fluidos naturais do corpo são trocados por um polímero capaz de se endurecer e preservar todos os tecidos biológicos presentes, impedindo que eles se decomponham. A técnica, que foi considerada revolucionária por muitos, foi criada por Huygens no ano de 1977 e tinha como objetivo ajudar no estudo da anatomia. Entretanto, com o passar do tempo, os seus trabalhos começaram a ganhar uma estrutura um pouco mais artística e livre, tanto que, em suas exposições, é possível encontrar corpos platinados jogando xadrez, em posição de corrida, chutando uma bola, sentados em um balanço, montando um cavalo, segurando a própria pele e até mesmo fazendo sexo. É isso mesmo, você não ouviu errado. As suas exposições começaram a percorrer o mundo em 1996 e, desde então, a técnica tem passado por melhorias significativas para eliminar o mau cheiro e garantir que as peças não ofereçam nenhum risco para a saúde dos visitantes. Além disso, um método de fatiamento corporal também foi aplicado a algumas das peças mais recentes, criando uma sensação transversal extremamente fina do corpo humano. Algo bem bizarro de se ver quando sabemos que não é apenas uma recriação, mas sim um corpo humano real. Como pudemos ver, a arte tem ultrapassado os limites da estranheza já há algum tempo, e elas nem sempre são bonitas de se ver. Mas afinal, até que ponto elas precisam chegar para deixar de ser arte e virar uma outra coisa? Será que devemos impor um limite para isso, ou qualquer coisa é permitida para aqueles que dizem ter um propósito ou uma mensagem para passar? Bom, esse questionamento eu deixo para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal se você for novo ou nova por aqui, comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso, o que você acredita que é, o que deveria ser ou o que poderá vir a ser a arte. Bem, não se esqueça de checar os outros canais também, viu? Top 10, olha que interessante, e foca na história. Estou trabalhando por lá também, vai ser muito legal se você me der o seu apoio lá também. Por último, o nosso amigo de rua, o nosso amigo cachorrinho, merece a sua atenção se a sua vida estiver vazia, hein? Pode ser um gatinho também. Até a próxima.